presença, de todos que retornaram, daqueles que também chegaram agora. Vamos dar início à mesa de número 3 e o tema é as drogas no sistema de justiça. Gostaria de convidar então à mesa a Carolina Aber, que é diretora de pesquisa da Defensoria Pública do Rio de Janeiro. Margarete Brito, presidente da Associação de Apoio à Pesquisa e Pacientes de Cannabis Medicinal, a APEC. Por fim, o Emílio Figueiredo, que é advogado da Reforma, jurídico pela Reforma das Pesquisas. Eu sou a Marina, sou aluna do PPG-SD, orientada do Frederico. A gente teve essa ideia do seminário, né, porque achamos importante, relevante, como foi dito na mesa de abertura, discutir as perspectivas que surgiram no decorrer desses 10 anos. E eu não poderia deixar de abrir essa mesa que trata, né, do sistema de justiça e as drogas, sem mencionar um recurso que atualmente corre no STF, que visa declarar a tipicidade do porte para uso pessoal, que é o artigo 28, seria a inconstitucionalidade desse dispositivo. E é um caso onde o réu, que já se encontrava preso, foi flagrado na posse de 3 gramas de maconha. E a Defensoria Pública, que é responsável pelo processo, junto com a contribuição de outras associações e entidades, vem galgando esse julgamento. Já conta com 3 votos favoráveis do Gilmar Mendes, que é o relator, o Faquinho e o Luiz Roberto Barroso, mas nesse momento ele se encontra suspenso por pedido de vistas do ministro Teófilo Zavascki. E assim, dada a conjuntura política, eu faço essa provocação, que pode ser que esteja tudo muito distante novamente. E também gostaria de iniciar fazendo essa crítica, porque o futuro de uma coisa tão importante, tão relevante, está na mão de uma corte que tem reiteradamente cometido atos que demonstram sua falta de comprometimento com a justiça, com a Constituição e, enfim, faço essa ressalva, essa provocação e é isso, vamos dar início. Quem quer começar? Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, queria agradecer o convite aqui para falar com vocês. O convite foi feito pelo Frederico. Contextualizar um pouco o interesse da Defensoria nesse tema. Eu sou diretora de pesquisa da Defensoria. É uma diretoria que faz pesquisas, enfim, voltadas a políticas públicas da instituição. E a gente tem vários temas de interesse, a gente está estudando vários temas, entre eles o tráfico de drogas. Por que o tráfico de drogas interessa? A Defensoria cuida da maior parte dos casos na justiça criminal. Acho que quase 80% dos casos dos processos em andamento na justiça criminal é a Defensoria que está tocando. E a gente sabe que o tráfico de drogas é um dos crimes que mais, tem mais incidência na justiça criminal. Então, a Defensoria ela tem interesse direto nessa política de desencarceramento, em políticas públicas, sejam adotadas políticas públicas para que esse tema deixe de ser tratado pela justiça criminal. Então, a gente tem uma preocupação muito grande lá em produzir dados para que políticas públicas de desencarceramento e que se voltem para outras questões que não o sistema de justiça criminal, né, para que a justiça comece a pensar esse tema de um outro jeito, a gente tem total interesse que isso aconteça. Né? Então, nesse contexto, a gente começou a fazer algumas pesquisas. Uma delas, então eu vou falar, a ideia aqui que eu fale um pouco dessas pesquisas para vocês, para que vocês vejam um pouquinho o que a gente está fazendo. Então, uma das pesquisas que a gente fez foi uma pesquisa lá atrás. A gente, em janeiro de 2015, a gente pegou todos os processos
de todas as prisões que foram feitas no estado do Rio de Janeiro, do dia 1º ao 31 de janeiro, né? Então, a gente teve um universo aí de 866 processos, né? As pessoas foram presas em flagrante. Lá na Defensoria a gente consegue fazer esse levantamento das pessoas que foram presas em flagrante naquele mês. A gente fez esse levantamento, tinha 866 casos. Então, uma média no mês de janeiro de 27 pessoas presas por dia por crimes relacionados à lei de drogas, tá? E a gente consultou a página do 3Nota para verificar se esse flagrante foi convertido em preventiva, né? Eu não sei se aqui todo mundo é do direito ou não é do direito, eu preciso ser mais específica no que eu estou falando ou não? Só para... Preciso. Não é do direito, né? Tá. Hã? Não é, né? Então, o que acontece? Quando uma pessoa é presa em flagrante, ela é presa em flagrante pelo crime, enfim, por algum crime que ela praticou, o juiz ele analisa se esse flagrante deve ser convertido numa prisão cautelar, né? Numa prisão que a gente chamaria de prisão preventiva. Então, ele analisa essa prisão, verifica que estão presentes requisitos e converte essa prisão numa prisão cautelar. A prisão cautelar, ela é uma prisão que ela só faz sentido se a pessoa tiver um risco de fuga, se ela estiver ameaçando as testemunhas no processo. Ela não é uma prisão pena, ela é uma prisão só para assegurar o bom andamento do processo. Então, o nosso objetivo nessa pesquisa foi o seguinte: a gente ia identificar se houve essa conversão do flagrante em prisão preventiva, quanto tempo a pessoa ficou presa durante o processo, para identificar se no final do processo ela sofreu o que a gente chamou de ser condenada à liberdade. O que seria ser condenado à liberdade? Seriam os casos em que a pessoa não tem uma pena no regime fechado, né? Então ela recebe uma pena que é uma pena ou substitutiva, né? Ela recebe a pena privativa de liberdade e ela é substituída por restritiva de direitos, ou ela vai cumprir essa pena no regime aberto, ou até mesmo casos em que há absolvição ou desclassificação para o uso, crime de uso. Então a gente queria verificar o que no final das contas? A gente queria verificar se a pessoa ficou presa durante o processo e no final recebeu uma pena. A gente sabe que a pena de prisão é mais grave que a prisão cautelar, né? Ela já sofreu um juízo de condenação, a pessoa foi condenada. E no final ela recebeu uma pena que não é uma pena de prisão, literalmente falando. Né? Ela tem uma pena, mas não é uma pena que vai levar ela a um sistema fechado. Então a gente queria verificar os casos em que isso acontece. Porque é um pouco absurdo a gente admitir que uma pessoa fique presa durante o processo, quando ainda é só uma possibilidade de condenação, e depois que ela é condenada, ela não vai ficar presa. Então por que ela ficou presa durante esse tempo? Ela provavelmente ficou presa porque a gente tem uma cultura de aprisionamento e que está muito relacionada a esses crimes de tráfico de drogas, porque normalmente o juiz, quando vê que é tráfico de drogas, a tendência já é manter a prisão. É muito difícil que uma pessoa que esteja sendo processada por tráfico de drogas consiga responder ao processo em liberdade, né, durante essa fase cautelar. Então, a gente selecionou os processos que chegaram na fase de sentença, que eram 281, e desses, os que foram destacados como alvo são 168, pode passar, que são os casos de condenados à liberdade, né? Que eu já expliquei para vocês. Então, eram 168 casos no nosso universo, da nossa pesquisa. E daí, a gente verificou que de todos esses processos que chegaram à fase de sentença, 45% receberam a redução prevista no parágrafo 4º. Eu vou explicar o que é essa redução. O tráfico de drogas está previsto no artigo 33 da lei de drogas, né? A 11343 de 2006. Lá tem uma previsão que diz que você pode diminuir a pena da pessoa se ela for primária, bons antecedentes, não se dedicar à atividade criminosa e nem integrar a organização criminosa. Então, essa diminuição é de 1/6 a 2/3. Uma pena que é de 5 anos, a pena mínima dos tráficos de drogas é 5 anos. Ela pode chegar a 1 ano e 8 meses.
E aí isso quer dizer que essa pessoa não vai responder ao processo presa, porque uma pena de 1 ano e 8 meses, ela permite que ela tenha um regime aberto ou que haja substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Então, os casos em que a aplicação do parágrafo 4 da Lei 33 foram 45%, né, em que ocorreu essa aplicação. Pode passar. E aí, a gente tem o mais importante aí, que é o que aconteceu em cada uma dessas sentenças alvos. Então, a gente tem os casos de substituição, foram 110, de absolvição 38, regime aberto 4, desclassificação 13 e alguns outros casos especiais. Então, é interessante a gente observar, por exemplo, que tem muito caso que a pessoa ficou presa cautelarmente e são 38 casos e que foi absolvido no final. Ela teve uma sentença de absolvição. Então, era esse absurdo que a gente queria demonstrar, tá? Pode passar. E aí, a gente tem os casos em que as liberdades provisórias foram concedidas e negadas. Então, aqui a gente está falando só das sentenças alvos, dos casos em que no final a pessoa não respondeu a pena de prisão, né? Ela foi condenada à liberdade. E aí, esses casos, as liberdades provisórias, aí eu estou dizendo quais são os casos em que teve liberdade provisória concedida e liberdade provisória negada. Então, se a gente for olhar, dessas sentenças alvas, que são esses casos em que a pessoa, no final, não vai responder com uma pena de prisão, a maioria, 76, a liberdade provisória não foi concedida. Tá? Essa pessoa respondeu o processo presa, mesmo que no final ela não vá receber uma pena de prisão. Então, a maioria dos casos leva a uma prisão cautelar, ainda que no final, mais para frente, o juiz identifique que essa pessoa não deveria ficar num regime fechado de pena. E aí é interessante outro detalhe. Normalmente, o parecer do Ministério Público, então, no processo criminal, o Ministério Público ele sempre opina quando a defesa faz um pedido. Então, a defesa pediu a liberdade provisória e aí o juiz ouve o Ministério Público. E o Ministério Público vai falar, concordo ou não concordo. Na maioria dos casos, se vocês olharem ali, o parecer do MP, a decisão de concessão ou de não concessão, seguiu o parecer do MP. Né? Então, no fundo, o que eu estou falando para vocês quando eu digo isso, é que é muito difícil que a defesa, quando faça um pedido de liberdade provisória, consiga contrariar o que o MP for falar. Se o MP disser não acho que tem que dar, o juiz vai seguir. Tá? Isso também, do ponto de vista do sistema de justiça criminal, é uma informação bem importante. Significa que a gente precisa começar a olhar também para o Ministério Público, não só para os juízes. Pode passar. Então, aí são os casos. Aquele mesmo gráfico que eu tinha mostrado para vocês, mas ele está separado pelo que aconteceu no final. Então, se a gente for olhar, por exemplo, os casos de absolvição, 9 casos de absolvição tiveram a liberdade provisória concedida, mas a maioria, 17, responderam a processo presos, mesmo sendo absolvidos ao final. Então, se vocês olharem, a maioria dos casos, só no caso de desclassificação que ficou 50%, na maioria dos casos, mesmo sendo condenados a uma pena que não é de prisão, eles não tiveram a liberdade provisória concedida. Tá? Aí outra coisa interessante que chamou muita atenção da gente. A média de prisão, a média que essas pessoas ficam presas cautelarmente é de 99 dias, são praticamente 3 meses. 3 meses é alguma coisa. Então o que a gente está falando? A gente está falando que uma pessoa que quando foi presa em flagrante não conseguiu a liberdade, não conseguiu responder o processo em liberdade, essa pessoa, ela, mesmo no final, quer dizer, mesmo no final do processo, teve o seu direito reconhecido a uma pena mais branda que não de prisão, ela, durante o processo, ela ficou presa pelo menos 3 meses. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a gente está encarcerando provisoriamente. A gente tem no estado do Rio de Janeiro 40% das pessoas que estão presas são presos cautelares, são presos que não têm uma pena definitiva ainda. Então, é um número absurdo.
dizer que o que deveria ser exceção, que é a prisão cautelar, está se tornando a regra. Então, o que eu estou dizendo para vocês é, essa pessoa que no final não vai para o sistema fechado de cumprimento, ela não vai para uma penitenciária, ela não vai entrar nesse sistema, no mínimo ela vai receber um regime aberto, o que quer dizer que ela vai só dormir na casa de albergado, ela vai trabalhar durante o dia e volta só para dormir. Essa pessoa, ela ficou presa cautelarmente 3 meses. Eu coloquei ela dentro de um sistema, que é um sistema falido, que está super lotado, em que ela vai ter contato. 5 minutos, não? Deixa eu pensar. Em que ela vai ter contato com criminosos muito piores, que já, enfim, estão condenados, que já tem uma outra história no crime, e no final ela nem era para estar lá. É isso que eu estou querendo chamar a atenção de vocês. Então, deixa eu só resumir. Aqui tem o dado que eu falei para vocês do MP, então quase sempre em todos os casos, parecer do MP é seguido, 72% dos casos, e 72% dos casos em que há registro pela concessão, mas quando é pela não concessão, quando o MP fala que não é para dar liberdade, é 96% dos casos que ele é seguido. Então, em geral, o que o MP falou. E outra coisa que chama muita atenção muitas dessas liberdades das liberdades provisórias, só foram concedidas na audiência de instrução e julgamento, muito provavelmente porque a audiência ia se alongar, a testemunha não foi, precisou marcar para outro dia, e aí eles soltam, para não deixar essa pessoa presa tanto tempo. Então, nem é que o juiz fez um critério, analisou um critério, viu se podia ter liberdade ou não. E, em 70% dos casos, o depoimento policial é a única prova para condenar essa pessoa. Aí, eu vou tentar ser breve aqui, para não tomar muito tempo. O que aconteceu? A gente fez essa pesquisa, ela era uma pesquisa mais reduzida, porque ela pegou só 1 mês de prisão, e a gente começou a querer desenvolver o tema. Então, a gente apresentou um projeto para a SENAD, para a Secretaria Nacional de Política de Drogas, e esse projeto foi aprovado. E a gente está fazendo uma pesquisa agora muito maior. Tá? A Natália está aqui, está me ajudando na pesquisa também, a gente está fazendo juntas. É uma pesquisa maior, vai durar 1 ano, e essa pesquisa ela está analisando as sentenças de tráfico. Quer dizer, tudo isso fez a gente parar para pensar assim, poxa, mas por que o juiz ao final concede a liberdade, dá uma condenação que não seja de prisão, e mesmo assim, durante o processo, a pessoa fica presa? Quais são os critérios que ele analisa? Então, a gente resolveu se aprofundar sobre isso. A gente está olhando todas as sentenças de crimes da lei de drogas, menos o uso, né, porque ele não leva à prisão. São mais ou menos 2.100 sentenças. A gente está olhando a região metropolitana do Rio de Janeiro, são 66 varas criminais. E aí vai ser um universo muito maior durante 1 ano. A gente está olhando entre junho de 2014 e junho de 2015. Então, qual é a ideia? A gente vai analisar em que medida o juiz, quando ele dá sentença, a lei de drogas diz que ele precisa analisar vários critérios. A quantidade de drogas, o tipo de droga apreendida, o local da apreensão, as circunstâncias, as condições pessoais do agente. Ele tem que analisar tudo isso. Então, a gente quer olhar se ele está analisando ou não. Por quê? Teve uma coisa que chamou muita atenção, se puder passar. Teve uma coisa que chamou muita atenção da gente, é que nessa pesquisa a gente fez um levantamento das quantidades, né? E aí, a gente verificou os casos em que tem aplicação do parágrafo 4º e que não tem aplicação. E a gente viu que é totalmente aleatório. Não importa a quantidade ou o tipo de droga. Tem alguns casos, por exemplo, eu tinha separado um caso aqui, em que a pessoa tinha sido apreendida com 2 gramas de crack e... Não, 0,9 gramas de crack e uma mesma pessoa com 16 quilos de cocaína. O que tinha o crack, óbvio, não recebeu o benefício, eles tinham as mesmas condições, eles eram primários, de bons antecedentes. O que tinha o crack, óbvio, que não recebeu o benefício da redução da pena do parágrafo 4º, e o que tinha cocaína, mesmo sendo 16 quilos, ele teve essa redução. Então, a gente começou a reparar que era muito disparo essas situações. Então, a pesquisa que a gente está fazendo agora, a gente está querendo se dedicar ao fato, olhar para esse fato, quer dizer, como é que o juiz
tem já uma quantidade na cabeça que ele acha razoável para dizer que é traficante ou usuário? Não tem, porque o que demonstra para a gente é que é totalmente, essa análise aqui das quantidades é totalmente aleatório, tá? E aí a ideia é justamente olhar, sabendo que em vários países já há um limite de quantidade, né? Enquanto aqui no Brasil o critério é subjetivo, o juiz analisa essas condições que eu falei para vocês, quantidade, qualidade, circunstâncias e tal. Tem alguns países que já determinaram o limite. Abaixo desse limite de quantidade é tráfico, é uso, acima é tráfico. Então a gente quer testar isso. A gente quer demonstrar que essa questão da quantidade é totalmente aleatória, né? Os juízes, dependendo, vai ser até interessante que a gente está olhando várias comarcas, cada juiz faz de um jeito, e quer demonstrar que talvez, se faz sentido ou não, colocar um limite. Eu posso rapidinho, já vou concluindo. Então, se você puder passar para o Word. Então, só mostrar alguns dados para ilustrar isso que eu estou falando da nossa pesquisa. Pode. A gente já analisou até agora 997 sentenças dessas 2.100. E aí, pode baixar. Pode baixando. Só para mostrar uma coisa que é interessante. Pode ir. Aqui é a absolução. Então, aqui as condenações, a gente tem a maioria por tráfico, que é o 33, e tem uma situação que a gente tem, isso que eu queria falar só para concluir, uma situação que a gente tem visto muito na defensoria, que é a seguinte: você tem o crime de tráfico do artigo 33 e você tem o crime de associação do 35. Então, analisando essas sentenças, a gente está vendo que os juízes condenam pelos dois, só para que ele fique com uma pena alta o suficiente que não receba essa redução. Porque se ele condenar pelos dois, ele vai ter uma pena de 8 anos. Então, se ele tiver a redução do parágrafo 4º, que é esse benefício, ele não vai conseguir nem um regime aberto, nem uma substituição da pena. Então, eles estão fazendo com que seja condenado pela associação para poder a pessoa não receber esse benefício. Então, a gente vê que a maioria mesmo é 33 ou 33 menos 35. E aí, essas condenações do 33 menos 35, normalmente assim, a localidade onde ele se encontrava é uma localidade em que tem tráfico de drogas e ele não poderia estar traficando sozinho. Então, ele tem associação, ele está associado. Sem nenhuma prova da associação, nenhuma. Só pelo lugar que ele estava. Essa região é uma região de traficante, ele nunca poderia estar traficando sozinho. Então, só para demonstrar a última tabela que eu vou mostrar e aí eu encerro, pode descer, gente. Então, aqui a gente vê, normalmente, o que o juiz considera por que essa pessoa foi presa? É comportamento suspeito, a maioria considera comportamento suspeito, demonstra intenção de venda, apreensão em ponto conhecido pela venda de drogas, foi encontrado dinheiro para acusado, portado rádio transmissor. Então, são essas as coisas que estão levando as pessoas a serem condenadas pelo tráfico. Pode deixar. Pode baixar mais. Acho que é isso. Aqui, só para demonstrar a história que apenas é a PM, que normalmente as condenações são baseadas apenas no depoimento dos policiais. Pode baixar um pouquinho. Aí, local de venda da droga a maioria dos casos, considera o local de venda da droga. Pode baixar. Aí, tá vendo? Então, os casos em que ele considera... Por que ele aplicou ou não aplicou o benefício da redução? Normalmente ele diz só que integra a associação criminosa ou que ele integra a associação em razão do local da apreensão que é dominado por facção criminosa. Então, normalmente é isso que a gente está vendo. Então, é isso que a gente está querendo chamar a atenção para demonstrar que a maioria das sentenças por tráfico, os casos dos processos por tráfico, são casos em que se baseiam a condenação apenas de depoimento do policial e são casos em que as pessoas estão sendo condenadas por penas gravíssimas, o que está afetando demasiado o sistema carcerário, porque ele está somando associação com tráfico, só porque elas estavam no local, que era um local em que tinha tráfico e, portanto, elas não podiam estar agindo sozinhas. Gente, desculpa ter passado o meu tempo. Agradeço, enfim, é isso. Obrigada.
Desculpas que eu não avisei qual que era o tempo. É porque como são 3 pessoas na mesa, aí 15 minutos, mas ao final das perguntas tem mais tempo para expor as ideias. Agora, falar Guedes. Pode ser até mais 4 dedos assim, é ótimo. Isso. Está funcionando? Posso falar aqui para deixar todo mundo ouvir? Aí não. Aqui? Agora pode ser. Bom, eu queria agradecer ao convite, à organização. Eu sou Margarete, mãe da Sofia, presidente da PEC, membro da Abracannabis, ativista, militante pela regulamentação da cannabis para uso medicinal e pela regulamentação de todas as drogas. Bem, eu vou começar falando um pouquinho da minha história, né, e como eu caí nessa luta por conta da minha filha, né? Eu tenho uma filha que fez 8 anos no sábado agora, Sofia. Ela tem uma síndrome rara chamada CDKL5. A Sofia, com 45 dias de vida, ela começou a tomar todos os anticonvulsivos. Ela começou a ter crise e a gente, na busca, né, do controle das crises, nós começamos a dar todos os remédios nacionais, os importados, em todas as combinações de dose, e nada controlava as condições da Sofia. E a gente nunca desistiu, nós sempre sofremos muito em dar aquele tanto de droga de tarja preta para um bebezinho de 1 mês, enfim, isso era uma coisa que não nos deixava confortável, ao contrário, a gente sofria muito. E nunca desistimos, nunca ficamos na zona de conforto. E o meu marido, nas redes sociais, procurando, achou uma menina americana chamada Harper, que estava fazendo uso, né, em outubro de 2013, de uma pasta que era um extrato de maconha e que a menina estava indo super bem com aquele tratamento. Nós entramos em contato com essa família americana, eles deram as coordenadas e em 10 dias estava na nossa casa uma amostra grátis dessa seringa. E aí, nessa época, eu entrei em contato. Por acaso, eu já conheci o Emílio, a gente tinha feito uma pós-graduação juntos e eu sabia que ele era ativista. E quando eu saí na busca de ajuda por médicos, né, para alguém me dar uma luz no final do túnel, porque eu sabia que aquilo poderia funcionar, mas eu não sabia efeitos colaterais, eu não sabia interação medicamentosa, a gente não sabia dose, não sabia nada, a gente só sabia que aquilo podia ajudar. E aí, entrando em contato com um monte de gente, enfim, eu conheci algumas pessoas, na época, me ajudaram, me deram uma maior segurança, dizendo que, né, pelo fato de ser proibido, não tinha realmente nenhum médico que pudesse dar todas, dizer, né, porque em geral o que acontece, né, todas as drogas, né, elas são, os laboratórios ensinam os médicos passam para o paciente. E o uso medicinal da maconha é exatamente o contrário, né? Foi uma redescoberta, né? Já é milenar, mas veio, agora a gente está meio que redescobrindo e veio do paciente para o médico, né? E acha que agora, né, para a indústria farmacêutica. Então, os médicos, eles ficam, embora eles sabem, né, o uso terapêutico da maconha, eles ficam muito inseguros em receitar, em falar sobre, muitos não querem nem conversar sobre isso. Mas eu acabei dando sorte em conhecer um médico na época que me deu segurança. Eu comecei a dar para a Sofia e teve, assim como qualquer substância que eu acredito, para uns vai funcionar muito bem, para outros mais ou menos, e para outros não vai funcionar. Para a Sofia funcionou, ela teve um controle parcial das convulsões e só por isso já valia a pena. E na época foi o Tasso Araújo, fazendo uma reportagem para a revista super interessante, entrou em contato comigo. Eu contei a minha história, estava em busca de pacientes que faziam uso medicinal da maconha, né, para fazer uma matéria super interessante. Eu contei a minha história, mas na época, quando eu descobri, né, essa menina Harper lá nos Estados Unidos, eu entrei em contato com a Catiele, porque a Anne, né, a Anne Fischer, ela estava numa situação na época muito pior do que a Sofia. A Sofia sempre teve muita crise, ela nunca teve tanta crise, ela tinha 3, na pior fase dela, 6 por dia. A Anne
tinha 20, 80 por semana. E uma das primeiras pessoas que eu entrei em contato na época foi com a Catiele, porque realmente eu sabia, né, o desespero que ela estava e aí, enfim, logo em seguida ela começou a importar e quando o Tarso me ligou, eu já sabia que com a Anne estava sendo incrível. Aí eu contei a minha história e falei, mas você tem que conhecer a história da Catiele. E a história da Catiele foi conhecida nacionalmente, né, foi parar no Fantástico, teve uma repercussão incrível no Brasil inteiro e daí para frente muitas pessoas nos procurando, né, e a gente né, tentando ajudar da maneira como era possível na época e da maneira como nós sabíamos, né, como era possível, que na época eram só os importados, né. Então, assim, a nossa luta foi né, diante da Anvisa, foi tentando a regulamentação, essas famílias se juntaram, se uniram e nós conseguimos, até por conta, né, da repercussão na grande mídia, a regulamentação, tanto no CREMESP primeiro. O CREMESP foi o primeiro conselho, né, que teve a coragem de permitir que um médico prescrevesse, né, um remédio à base de maconha, mas ainda com uma regulamentação muito tímida, dizendo que só podia para pacientes de epilepsia até 18 anos e só 3 categorias de médico. Então, e depois, logo em seguida, ficou feio para o CREMESP, né, o Conselho Federal, aí logo em seguida ele também regulamentou nas mesmas, meio que copiando a regulamentação do CREMESP. E depois, né, do CREMESP e do CFM, a Anvisa, por último, regulamentou, tirou, mas também ficou uma coisa meio teratológica, porque falou que só o canabidiol tirou na portaria 344, falou que o canabidiol podia. E não existe só canabidiol, existe extrato à base de maconha, né? Não existe canabidiol. A gente só poderia falar canabidiol se fosse uma substância isolada, e não existe essa substância isolada ainda no Brasil. Uma coisa muito interessante que aconteceu nessa caminhada foi em 2014, em abril, que teve um seminário internacional em São Paulo, que para mim, assim, na minha luta, na minha caminhada, foi um divisor de águas, porque nesse evento eu conheci pacientes de todas as doenças, de várias patologias que faziam uso medicinal da maconha, de câncer, para tratamento de quimioterapia, que eram, depois também, eles foram personagens do documentário Legal do Tarso, pessoas que tinham dor crônica, Juliana, e eu acho que na época era dor crônica, câncer, tinha o Gilberto, né? O Gilberto tem esclerose múltipla. E esse Douglas de câncer. Isso. E o Rafael Cabreira com dor renal que foi pela semente. E esses pacientes, eles tinham os relatos, assim, muito incríveis, de pessoas que se utilizavam, eles conseguiam amenizar o sofrimento, só que eles tinham que buscar a maconha na boca de fumo. E aquilo para mim foi assim, muito impactante, porque tipo assim, gente, não é possível, né? Os médicos sabem, eles não prescrevem, os pacientes já estão no estado de vulnerabilidade e aí coloca, né, essa proibição coloca eles ainda no estado maior de vulnerabilidade. Aí teve um caso também... Deixar e não queria que os filhos entrassem na mesma situação que Elsa. Então, acho que essa coisa de colocar a mulher como subalterna, até quando ela comete um crime, a gente tem que tomar um pouco de cuidado. E é isso. Obrigada e vamos chamar a próxima mesa. Essas informações em 2014 para mim foram realmente assim, definitivas em dizer assim, né, a gente não pode ficar parado, a gente tem que fazer alguma coisa. E a gente percebeu no decorrer dessa caminhada que a luta pela importação não era o melhor caminho, embora era o único que a gente conheceu na época. A gente percebia que a gente tinha que lutar por uma política nacional do uso medicinal da maconha, né? A gente não fazia sentido a gente tentar regulamentar e ficar enchendo o bolso das empresas americanas por um produto que podia ser fabricado aqui no Brasil, poderia ser, as pessoas poderiam ter o direito de cultivar, enfim, cooperativas, e
uma coisa que a dificuldade maior hoje em dia que os pacientes enfrentam ainda é a questão de médicos. Os médicos, eles não querem falar sobre o uso medicinal da maconha. Tem casos de pacientes que são abandonados no tratamento porque vão no consultório e falam sobre isso. Então isso é uma das maiores dificuldades. Hoje em dia, a grande maioria das pessoas que me procuram nas redes sociais para pedir ajuda é para pedir médico e é paciente de câncer. Então aqui no Rio de Janeiro a gente tem o doutor Eduardo, mas ele é neuropediatra, ele acaba por compaixão atendendo até pessoas de outras patologias que querem fazer a opção por essa via terapêutica, mas realmente é muito complicado. A classe médica é uma classe muito conservadora e a gente, eu costumo dizer que assim que eu aprendi isso com a Virgínia, que é uma desconstrução que a gente vai ter que fazer da soberania do médico sobre o paciente, né? A gente tem que entender que o médico ele é apenas um facilitador, um mediador, ele não é soberano sobre a gente, mas hoje em dia acontece isso. O médico falou, é aquilo, as pessoas sequer questionam. O que a gente recebe muito depoimento de pessoas que falam, não, o médico falou que para o meu caso não serve. A gente fala assim, como assim, né, para o seu caso não serve? É que o médico disse que não, para mim essa via não é adequada. Então, assim, é uma desconstrução que a gente tem que fazer, porque cada um é soberano da sua própria saúde. A gente tem que ter a decisão de como a gente vai viver e morrer, não o médico. Então, se o paciente quer tentar essa via terapêutica, ele tem que ter esse direito, né? A gente tem que vencer essa questão. Com relação ao meu processo, que eu acho que é interessante falar, o Emílio foi advogado na primeira ação que nós ingressamos na Vara Civil, na 14ª Vara Federal. Nós colocamos a União Federal, né, no Polo Bastante. Pode falar? E depois, logo em seguida, o juiz pediu para a gente colocar no visa, nós pedimos uma liminar, a liminar foi negada, mas nós fomos recebidos, o juiz foi super receptivo. Nós entramos, dissemos, a Margarete tem essas plantas na varanda dela, ela precisa de uma autorização, ela já utiliza o extrato artesanal mostramos o óleo, botamos lá na mesinha dele, esse é o extrato artesanal, esse é o extrato importado, e a Margarete, né, não quer ficar fazendo isso escondido, ela quer ter o direito de fazer isso legalmente. E aí, depois de horas de conversa, ele super interessado, a gente conseguiu engajar o gabinete inteiro, todo mundo super interessado. Foi negado a liminar, ele disse que ia decidir com base em provas e que ele ia nomear um perito na área de farmácia e um perito na área de neurologia infantil. E que naquele momento ele sugeriu até que nós recorrêssemos à justiça na esfera criminal para que a gente tivesse uma proteção. Por mais que ele desse aquela autorização administrativa, a lei 11343 ele tinha incompetência absoluta. Aí fomos nós na esfera criminal, e uma coisa que eu acho interessante, né, que nós fomos procurando as vias, né, onde nós fôssemos obter esse salvo-conduto, né, essa autorização. E quando primeiramente nós entramos na federal, o juiz deu um despacho dizendo que não, olha só, isso aqui não é tráfico não, isso aí é uso. Então, a gente fica tão assustada achando que a gente está fazendo, a gente vai logo na federal. Não, minha filha, vai lá no GCRIM, isso aí é uso. Aí fomos para o GCRIM, porque assim, era uma coisa assim tão diferente, porque nunca ninguém tinha entrado pedindo um salvo-conduto, o juiz nunca tinha visto aquilo na vida dele, né? E aí quando a juíza toma um susto, né? Você tem plantação de maconha na sua casa? Como que é isso? Quantos pés você tem, né? Foi uma coisa assim, mais ou menos assim. E aí eu falei, não, eu tenho 6 plantas, depois a gente pode clonar, pode dar 6, pode virar 12, né? Comecei a explicar, ela não entendeu direito. Fui começar a explicar as fases vegetativas de floração. Não, meio que vamos pular essa parte. Ela falou assim, olha, você não precisa de um salvo-conduto, porque isso é uso, não tem prisão em flagrante. E, tipo assim, quase querendo, vai pra sua casa cultivar suas plantas e não
Dona Fogo, a promotora de justiça, estava presente e ela também ali concordando com tudo. Ah, mas deixa eu ver se tem laudo, tem não sei o que e tal. Eu falei, não, tem tudo, o médico sabe, o médico acompanha minha filha. E aí nós, no dia seguinte, estava lá na internet a decisão. E depois teve também a do Alexandre, que o Ricardo, que está aqui, ele é o advogado. E aí a partir daí a gente espera que outros pacientes que queiram plantar para fazer o seu próprio remédio possam entrar e ter esse direito. Eu acredito que o autocultivo não deve ser a única opção, eu acho que é uma das opções, eu acho que a gente deve ter cooperativas, eu acho que com relação à indústria farmacêutica é um caminho que a gente não sei se a gente tem como impedir, eu acho que não vai ter como, eu acho que, na minha opinião, o uso medicinal da maconha tem que ser democrático da forma como for mais fácil, seja autocultivo, seja importação, seja cooperativas, eu acho que tem que estar ao alcance e da forma como o paciente precisa. Tem pacientes que não vão querer plantar, não vão querer usar extrato artesanal, vão querer usar algum extrato que tenha uma informação com rótulo, com dosagem, com sintético, sabe lá como. Eu acho que a gente tem que pensar primeiramente na necessidade do paciente e seja a forma como ele precisar. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Eu acho que é isso. Eu acho que a questão em relação ao hoje em dia a situação das pessoas que precisam importar, hoje em dia a gente tem uma situação onde eles vão à defensoria pública, né, a grande maioria dos pacientes hoje em dia ficam de fora, né, desse tratamento porque é extremamente caro e importada, e o juiz em geral ele dá de cara a liminar, dizendo que o Estado tem sim a obrigação de custear esse tratamento, e aí quando chega na Secretaria Estadual de Saúde, fica lá parado um ano. A gente tem, acho que, paciente quase 2 anos aí esperando a Secretaria, né, de Saúde cumprir e, infelizmente, as decisões não são cumpridas. Os pacientes ficam aí esperando anos e não recebem. Então, no caso até do Alexandre, que foi o outro paciente que recebeu o salvo-conduto com o direito do autocultivo, é um paciente que estava aí há mais de um ano aguardando a medicação para o filho dele da Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro. A gente sabe, o Estado falido, o SUS não tem dinheiro nem para comprar band-aid, que dirá remédio à base de maconha importada. Então é uma situação muito grave e eu acho que talvez o autocultivo ou o cultivo por cooperativas venha a ser aí uma opção, né, uma solução interessante para esses pacientes que querem optar por essa via terapêutica. Eu não posso também deixar de falar de um projeto da Virgínia, acho que ela teve aqui de manhã, já falou, que é o Farmacannabis. A gente está fazendo um financiamento coletivo e quem puder colaborar, catarse.me/farmacannabis. A gente precisa dosar a quantidade de canabinoides desses óleos, sobretudo os artesanais. Os importados também vão ser dosados, porque hoje em dia a gente paga a preço de ouro esses extratos importados e a gente não sabe exatamente o que tem lá dentro. A gente supõe que as informações dos rótulos sejam verdadeiras, mas a gente, na maioria dos casos, já sabe que não é. Então, a gente precisa dosar tanto os extratos artesanais quanto os extratos importados. Então, quem puder, catarse.me/farmacannabis, contribui, aperta o botãozinho verde, apoiar esse projeto e faça a sua doação enquanto puder, repasse para os familiares. É muito importante esse projeto acontecer. Eu acho que esse projeto ele vai, de alguma forma, também incentivar outras pessoas que querem optar pela via do autocultivo ou do cultivo por associações. Esse projeto ele vai, eu acho que, colocar esses extratos num outro patamar. Eu acho que é isso, gente. Muito obrigada.
Agora vai falar o Emílio. Boa tarde a todos. Sou Emílio Figueiredo, sou advogado. Agradeço o convite, Fred, Marina, todos que estão aqui na organização. Estar aqui na Faculdade de Direito da UF traz um sentimento de saudade, porque meu pai é formado por essa casa. Eu cresci frequentando essa universidade, essa faculdade, dos meus 2 aos meus 7 anos de idade. Frequentei muito na época no botequinho aqui na frente onde é o chinês. Hoje eu cresci ali tomando Guaraná Caçula, então estou assim, um sentimento saudosista aqui hoje. Eu sou advogado militante, trabalho profissionalmente com direito civil, mas de forma voluntária e pro bono eu trabalho na defesa de usuários de cannabis, usuários e cultivadores de cannabis. Desde 2010 trabalho através do growroom.net, que é um coletivo de cultivadores, um espaço de convivência de cultivadores e usuários de cannabis, prestando consultoria jurídica gratuita para quem precisa, quem tem problemas com a lei envolvendo o uso ou o cultivo. Nesse tempo de 2010 para que a gente atuou em vários casos envolvendo o uso, casos envolvendo cultivo, casos envolvendo importação de sementes. Assim, não sei como a gente só age, né, não para pesquisar as nossas ações, eu não tenho nem noção de quantos casos, mas eu posso dizer que já passamos de centenas de casos atendidos pela nossa consultoria jurídica. E mais recentemente, a consultoria jurídica do Growroom, uma evolução, uma forma de se formalizar, de obter melhor estrutura para atender as pessoas, virou a rede jurídica pela reforma da política de drogas, que é uma rede de advogados na qual eu faço parte, o Ricardo faz parte, a Marina que está aqui mediando faz parte, e nós estamos na luta por uma nova política de drogas, uma política de drogas mais justa, mais eficiente, mais socialmente coerente. E assim, a mesa é sobre drogas no sistema de justiça. Eu poderia falar sobre a questão do cultivo, sobre a questão do uso, a questão da importação de sementes, que são casos que eu atuei com vários tipos de teses, mas eu gostaria de focar nessa questão medicinal que está tão em voga. E recentemente, de forma independente, eu fiz uma pesquisa, até para poder me atualizar como advogado, eu fiz uma pesquisa sobre como que o judiciário brasileiro vem reconhecendo, vem tratando a questão da cannabis medicinal. Então eu fui em todos os tribunais do Brasil, seja federais ou estaduais, e botei lá a palavra cannabis, uso medicinal e também canabidiol. Nessa pesquisa eu localizei 48 ações judiciais de 2000 a 2016 e vim trazendo a evolução do raciocínio judiciário quanto tema. O caso mais antigo que eu localizei não se trata de maconha em forma natural, mas sim em forma sintética. É um caso envolvendo o dronabinol, que é o THC sintético, que é lícito no Brasil. Isso daria uma outra discussão, uma outra fala, como o THC natural é proibido, é proscrito, e o THC sintético é permitido. Então, no ano de 2002, na comarca de Santos, foi determinado que fosse fornecido o uso do Marinol, que é o dronabinol, o nome comercial do dronabinol. Então, o primeiro caso envolvendo cannabis medicinal, mesmo sintética, foi em 2002 na comarca de Santos. Em 2014, já assim, na esteira da atitude da Margarete de importar o extrato de cannabis, houve o caso da Anne, filha da Catiele, em Brasília, onde foi autorizada a importação de extrato de cannabis para atender a Anne. Então foi o primeiro caso de cannabis in natura envolvendo a temática da cannabis medicinal reconhecido pela Justiça, e foi autorizado, a Justiça autorizou a Catiele a importar, determinando a Anvisa que expedisse uma autorização. Na sequência, o Ministério Público Federal da Paraíba ajuizou uma ação civil pública para 16 pacientes com doenças neurológicas para também ter autorização de importação, e a Justiça Federal da Paraíba concedeu a autorização, determinou a Anvisa que autorizasse. Então já saiu de uma esfera individual para uma esfera coletiva, onde 16 pessoas foram contempladas. Em agosto de 2014, teve um caso que eu atuei diretamente, eu fui advogado, onde foi reconhecido o uso medicinal do THC, não mais do canabidiol. A gente obteve lá em caráter liminar que a Justiça autorizasse o uso do Sativex, que é um medicamento industrializado feito na Inglaterra com composto de THC e CBD.
houve a liminar, a gente ainda aguarda a decisão de mérito, mas por questões burocráticas e do embargo internacional ao THC e também por conta do preço, a jovem que estava importando o medicamento não conseguiu até hoje usar. Um caso emblemático, assim, que a Margarete citou aqui, que é o caso da Thaís e do Jairo, lá no Pará, que se trata de importação de sementes. O Jairo, vendo a Thaís com câncer, importou sementes de maconha para preparar o medicamento para ela, e as sementes foram apreendidas, e o Jairo foi acusado de tráfico internacional por importar sementes de maconha. E eu participei da defesa dele, indiretamente, ajudei lá os advogados locais a fazer a defesa, e para nossa surpresa a denúncia foi rejeitada, e a sentença é muito bonita. Eu separei uma parte que eu gosto muito, que o juiz fala: a finalidade altruísta e humanitária que moveu o denunciado, o Jairo, ao adquirir as sementes do Reino Unido, qual seja, para o exclusivo fim medicinal em face à grave moléstia que sua esposa foi acometida. Ou seja, o juiz na sentença reconheceu a finalidade altruísta e humanitária, que é nada mais do que o uso medicinal. E então, assim, depois desses casos, né, de autorização, começaram os casos de fornecimento. As pessoas começaram a entrar contra o Estado, não mais para pedir autorização para importar, mas sim, como a Margarete disse, para que o Estado fornecesse os medicamentos. Aqui no Rio de Janeiro, o Estado está quebrado, né? Mas em São Paulo eu sei que há fornecimento, em outros estados, de Brasília, no Distrito Federal, há o fornecimento. Então, assim, já mudou o foco. O foco que era, então, só de autorizar, passou a ser também de importar. E dentro da minha pesquisa eu pude ver que vários tipos de ações foram utilizadas. Teve ação individual, ação coletiva, ação civil pública, ação promovida pelo Ministério Público Federal, ação promovida pela Defensoria Pública. Eu consegui, assim, vários tipos de ações que foram utilizadas para esse tipo de fornecimento. E, mais recentemente, não mais contente com a questão do fornecimento de derivados de cannabis, né, de óleo de cannabis, começamos com a pretensão de obter uma autorização para a produção nacional, porque até então a regulação existente era só para importar. A Anvisa, nesse inteirinho, ela fez 3 resoluções. Fez a resolução número 3 de 2015, que ela reclassificava o canabidiol para uma substância controlada. Ela fez a resolução 17 de 2015 também, onde ela previa formas de importação do canabidiol, e depois ela editou, já por força de uma ação civil pública do Ministério Público do Distrito Federal, ela editou a resolução 66 de 2016, que é uma resolução que determina não mais só o canabidiol, mas também o THC, ou seja, tudo aquilo que foi acumulado nas ações individuais chegou ao ponto de ter um ato administrativo reconhecendo aquilo que foi essa resolução 66 de 2016. E a gente, não mais contente só com essa questão da importação, começamos a traçar uma estratégia para importar o medicamento, para produzir o medicamento, não mais importar, e produzir o medicamento aqui. A Margarete foi a nossa boi de piranha, né? A gente foi lá falar com o juiz, apresentar suas plantas, mostrar o óleo para ele. E a tese jurídica é muito simples. A Convenção Internacional de Drogas, ela proíbe a maconha, mas ela abre exceção, ela diz claramente que a maconha ainda é uma fonte de alívio para a dor. A Lei de Drogas fala que a maconha é proibida, mas ela abre exceção no parágrafo único do artigo 2º para que a União autorize o seu plantio no Brasil. O decreto que regulamenta essa lei de drogas diz que a competência do Ministério da Saúde autorizar o cultivo dessas plantas no Brasil para fins medicinais ou científicos. Mas a Anvisa, na hora de regulamentar, não trouxe uma regulamentação, não fez uma norma dizendo como que as pessoas podem produzir isso aqui no Brasil. Então, o que nós fizemos? Nós mostramos para o juiz, na esfera federal, que a Convenção de Drogas prevê o uso medicinal, a Lei de Drogas prevê que pode ser autorizado, o decreto que regulamenta a Lei de Drogas fala que é competência do Ministério da Saúde autorizar, e não há essa autorização, a portaria, né, que é uma norma super estreita, não chega a esse ponto.
Então nós queremos que a justiça se manifeste sobre isso, porque nós estamos lidando com direito fundamental. Nós estamos falando de direito à vida, estamos falando de direito à saúde, dignidade, a uma criança. E a gente também traz, além dos princípios do artigo 5º, né, desses direitos fundamentais do artigo 5º, a gente também traz como fundamento o artigo 227 da Constituição Federal, que elenca a família como o primeiro ente responsável pela saúde da criança. No artigo 227 fala lá, são responsáveis pela saúde da criança a família, a sociedade e o Estado. Ou seja, entre os 3 entes presentes na Constituição, o Estado é o último, e ele diz que não pode. Então a gente também trouxe essa argumentação. Infelizmente nós não conseguimos eliminar, o juiz não teve coragem para dar essa liminar, então nós estamos continuando, seguimos com a ação na Justiça Federal, mas a Margarete, nesse interim, pediu o habeas corpus, conseguiu um salvo-conduto para cultivar. O Ricardo vai falar daqui a pouco do outro habeas corpus que a gente conseguiu, que é o habeas corpus do Alexandre. O Alexandre estava mais de um ano esperando o fornecimento do produto importado pelo Estado, mas não obteve até agora, então o juiz determinou que o Estado autorize, né? Na verdade, determinou que o salvo-conduto para ele cultivar. E, assim, eu queria trazer para vocês uma notícia super recente, uma sentença super recente, que saiu ontem, lá em Alagoas, onde um senhor foi acusado de cultivar maconha, foi preso cultivando maconha. Na verdade, ele foi acusado, a polícia invadiu a casa dele procurando pés de maconha, não localizou, achou certa quantidade de maconha, e ele alegou que era para câncer. E aí o juiz decidiu, aí ele cita, o juiz decidiu que era para fim medicinal. O juiz não condenou, absolveu ele. E o juiz cita, esses mesmos estudos concluíram que o THC, princípio ativo da cannabis, causa menor dependência física, química e psíquica em relação a citadas drogas lícitas comercializadas no Brasil, álcool e nicotina. Não parece ser que possa extrair a conclusão de que o uso abusivo da maconha pode ocasionar danos à saúde, como ocorre, aliás, com qualquer substância, e não apenas com os entorpecentes, como o açúcar. Além disso, pesquisas têm revelado benefícios terapêuticos proporcionados pela planta e aos pacientes portadores de câncer, AIDS, glaucoma, esclerose múltipla, epilepsia, entre outras doenças. Tanto é que inúmeros países do mundo, como é o caso de Portugal, Espanha, Canadá, Uruguai, Holanda, Israel, Estados Unidos, etc., estão tornando legal o uso medicinal e até mesmo recreativo da maconha, uma vez que levam em consideração que os benefícios superam os malefícios e a sua proibição contribui para o aumento do tráfico de drogas. Então, assim, não para. Estou vendo que a minha pesquisa não começou, mas não tem fim, porque todo dia eu tenho que incluir mais um parágrafo aqui, trazendo uma novidade. Essa é uma notícia de ontem, de Alagoas, e hoje deve estar acontecendo outra, amanhã vai acontecer outra. Nós, eu e o Ricardo, como advogados, a gente continua ajuizando ações, nós temos novas demandas, queremos agora propor uma ação pela Abra Cannabis, que é a Associação Brasileira para Cannabis, para que a Abra Cannabis possa cultivar para seus associados. Nós já temos o espaço, estamos fazendo o projeto, estamos arredondando a tese jurídica para poder obter um salvo-conduto também para a Abra Cannabis cultivar para os seus associados. Então, assim, esse reconhecimento do Estado que começou lá em 2002 em Santos com a maconha sintética, passou por uma seringa importada, hoje já está nas plantas que crescem na varanda da Margarete. O senhor que já não foi preso por se tratar do câncer, e espero que amanhã a gente tenha realmente um cultivo coletivo para que possa fazer frente, porque a questão da cannabis medicinal no Brasil, considerando as peculiaridades da desigualdade social, de tudo que tem aqui no Brasil, a gente não pode deixar de cair simplesmente na lógica capitalista, mercantilista, igual aconteceu nos Estados Unidos, porque são pessoas pobres, pessoas hipossuficientes, sofrendo e precisando de acesso ao medicamento, acesso democrático ao medicamento. E o acesso mais democrático a esse medicamento é ou o cultivo doméstico ou o cultivo pelos seus pares, o cultivo feito pelas associações. Então, nossa luta é essa, acredito que está sendo escrita dia a dia nos últimos anos. Muito obrigado. Agradecer a fala dos palestrantes e abrir para perguntas.
Carol, sei que não parece que é o recorte da sua pesquisa, mas pegando aí o que o Emílio acabou de falar, parece que está tendo uma flexibilização, né? Você viu se tem muito cultivador preso, assim, pessoas entrando, aquelas pessoas, aqueles 800 casos que você falou, relacionados à lei de droga, se vocês repararam alguma, assim, tráfico, ou associação, ou cultivo, e também se tem algum recorte de gênero, se você, eu sei que não é especificamente o que você está fazendo pesquisa, mas só por curiosidade, para saber se você tem algum dado relacionado a isso. Carol, queria saber sobre a questão dos critérios objetivos, se você reparou algum juiz que declara que ele aplica critérios objetivos, se você cruzou na pesquisa com alguém que fala, não, até tanto é usuário, assim, se ele expôs isso claramente, e eu vi ali a questão da súmula 70 do Tribunal de Justiça, que é quando a única prova é o testemunho de policiais. Se também, como que é isso, assim, como aprofundar um pouquinho nessa parte? Queria perguntar para a Carol também se você acredita que essas decisões que determinam a prisão cautelar, que basicamente fazem referência a coisas elementares, né? Por exemplo, se você for falar em relação ao cultivo, você fundamentar uma prisão preventiva porque a pessoa tinha lâmpada, insumo, isso são coisas elementares e, obviamente, se você acredita que isso seja por conta do crime de tráfico de drogas ser um crime de perigo abstrato e o quanto isso pode ser nocivo e prejudicial para a argumentação jurídica no processo. Sim. Alguém mais? Beleza. Bem, vamos lá, tentar responder essas perguntas. Primeiro, não, a gente não vê quase casos de cultivador preso. É um público muito específico. São pessoas... Assim, a gente agora está analisando a capital. Pode ser que na capital apareça mais, né? Porque a gente fez um recorte, a gente está indo... Primeiro a gente olhou os outros municípios, agora a gente está chegando na capital. Eu não sei se na capital vai ter mais casos, mas até então, os casos são mesmo de pessoas em comunidades mais carentes, com quantidade de droga expressiva ou não, mas em atitude suspeita. Mas muitas vezes com o material embalado, então o juiz fala, como estava o material embalado de tal jeito, isso quer dizer que é traficante. Mas o que acontece, se a gente olhar os dados, a maioria, tem muitos casos em que há abordagem do policial porque o comportamento da pessoa era suspeito. Então não são casos que a polícia está investigando e que ela vai entrar na casa, ela vai ter um mandado para entrar na casa para ver que a pessoa está plantando, alguma coisa assim. Não, são pessoas na rua em que o policial diz, aquela pessoa está com uma atitude suspeita, eu vou revistar. E aí ela pega alguma coisa, né? Ou vê com um radinho, ou vê com alguma coisa assim. Então, não tem quase caso de cultivador. O corte de gênero, a gente está analisando sim, a primeira tabela que eu passei, a maioria é homem, tem 80% é homem, 20% é mulher, e a gente está analisando justamente porque a gente sabe que a situação das mulheres, que a gente vê, pelo menos lá nos casos da Defensoria, que a situação da mulher é uma situação muito específica, né? É uma mulher, por exemplo, agora que a gente vai fazer a regional de Bangu, eu acho que vai ter, a minha tese é que vai ter mais mulher na regional de Bangu, porque é muito caso de mulher que vai levar na prisão para o marido, ou para o companheiro, ou para o filho, e acaba sendo preso. Então, a gente sabe que a situação da mulher é uma situação muito específica e a gente vai olhar essa realidade.
Quanto aos critérios objetivos que você perguntou, Emílio, não. Se ele fala sobre quantidade, né? Você perguntou. Não, normalmente o que o juiz fala é assim, foi pego com grande quantidade, foi pego com pequena quantidade, mas a gente já reparou que isso é muito aleatório. Não tem o juiz não criou para ele um critério próprio e nem se preocupou em descobrir se existe né, se as pessoas estão estudando, porque a gente sabe que as pessoas estão estudando isso, estão desenvolvendo, isso já está na legislação internacional. Justamente, qual é o critério razoável, qual não é, mas isso não aparece, como se o juiz não tivesse... É claro que a gente vê muitas diferenças entre as sentenças, então tem várias criminais que os juízes... Isso é muito curioso observar, porque tem vários criminais que os juízes, eles são... não tem prova para condenar, eles têm que pensar no sistema penitenciário, tem juízes que são super garantistas nesse sentido, tem juízes que condenam todo mundo e é rígido mesmo, às vezes pequena quantidade ele não importa, mesmo sendo pequena quantidade, então não tem esse critério, não apareceu até agora, né? A questão dos testemunhos policiais, o que a gente está vendo na defensoria é que é uma preocupação da defensoria, porque apesar da súmula, na prática, porque o que eu me pergunto é que tem uma súmula que diz que não se pode basear no depoimento. Não pode, né? Eu tenho uma aberta aqui, ela fala se só tiver testemunho... Que pode. Se só tiver testemunho policial, não desabilita a prova. É isso. Eu estou trocando com a outra da fotografia, eu estou baralhando tudo. É a súmula que fala que só o depoimento policial basta para condenar, não importa que tenha outra prova em outro sentido. É a presunção de veracidade da gente pública. A gente está olhando região metropolitana, então o que a gente está chamando de região metropolitana é capital, Baixada, e uma região que pega Niterói, Itaboraí, São Gonçalo, Seropédica, né? É o entorno do Rio inteiro. Então são realidades bem específicas. Mas aí você perguntou da súmula para saber se eles estão fundamentando na súmula? Ah, tá. Não, com certeza. Com certeza. Tem muitos casos que o juiz fundamenta na súmula. Muitas vezes ele fala expressamente, com base na súmula e tal, muitas vezes ele não fala da súmula, mas ele diz o depoimento policial é suficiente para condenar e tal. Então, é desse jeito que aparece. Quanto a ser crime de perigo abstrato, que você perguntou, Mariana, eu acho que não. Assim, você fala, pelo que eu entendi, você pergunta o fato de ele ficar preso cautelarmente tem a ver com ele ter esse material e por isso, porque o crime é de perigo abstrato? Ele está formado independente de, sei lá, de ter uma arma de outras pessoas. Então, acho que muitas vezes o juiz nem fundamenta, porque por ser um crime de perigo abstrato, ele... Mas eu entendo que são duas coisas diferentes, assim. Não sei se é o seguinte, eu acho que o crime de perigo abstrato, eu não preciso provar que haja um resultado danoso. O que eu não preciso provar? Eu não preciso provar que alguém sofreu um efeito porque está consumindo drogas, né? Aquele traficante de fato está causando um efeito, mas para eu dizer que ele é traficante, eu preciso ter um conjunto probatório que me leve a isso. Então, esse conjunto probatório, ele não pode ser assim, só indiciário, né? Indícios, e às vezes indícios muito, muito tênues, para que essa pessoa seja condenada. Então, acho que eu vejo como duas coisas diferentes. Uma coisa é eu não precisar provar o resultado, quer dizer, eu teria que provar que alguém realmente comprou e que essa pessoa está sofrendo que teve um resultado, né? Isso é uma coisa. A outra coisa é eu precisar provar, ter provas que me levem a crer que ele é um traficante. Isso é muito impressionante, porque nesse ponto é sempre assim, atitude suspeita, se ele está naquela localidade com alguma quantidade de droga, ele não pode ser usuário, porque afinal naquela localidade ele só poderia ser traficante, já que ali não dá para não ser traficante se você mora ali. Então, aí eu acho que são coisas diferentes, né? Acho que eu respondi todas as perguntas. A gente costuma dizer, né, que
com relação a tráfico e uso, quando é encontrado um preto com pouca quantidade é tráfico e se é playboy, branco, zona sul é uso. Esse recorte você percebeu na sua pesquisa? Assim, até porque quando eu fui despachar as minhas plantas lá com a juíza do primeiro dia de Botafogo, ela disse assim, a promotora, né, estava junto na hora que a gente foi despachar, e ela disse, não sei se estava aqui a hora que eu falei, ela falou assim, não, quando chega um menino com 200 gramas, eu mando ele embora para casa. Então, eu queria saber se essa ideia que a gente fala, na sua pesquisa, você percebeu isso? A gente tem uma situação que é a seguinte, a gente não está olhando o que acontece. Esse dado, normalmente, ele está no processo, mas como a gente só está olhando a sentença, se o juiz não mencionar isso não vai aparecer para a gente. Então, a gente teria que olhar o processo inteiro. Para olhar o processo inteiro, a gente teria que ir até a vara, às vezes, desarquivamento. Então, é uma coisa muito mais trabalhosa. Como a nossa intenção é só olhar como ele está justificando a sentença, a gente não está indo para a gente sabe, né? A pesquisa toda pela internet? A pesquisa toda pela internet. Porque a gente conseguiu com o TJ os números dos processos. Então, assim, para facilitar, a gente não está olhando, a gente teria que olhar o processo para ver se está. Acho que foi uma coisa que um pouco a Luciana fez na pesquisa que ela fez lá atrás, lá em 2006, ela foi ao processo, ela olhou isso aparece bem na pesquisa da Luciana e da Ela Veio, que foi feita naquela ocasião, que elas justamente demonstraram isso, que se a pessoa pega na Zona Sul, é branca e tal, ela não vai se considerar traficante, se ela pega uma comunidade, é negra e tal, ela vai. Mas a gente não está fazendo recorte porque a gente está mais centrado na sentença. Então, quando aparece, por exemplo, na sentença essa questão da localidade, quando o juiz fala, eu vou considerar ele traficante porque nesse lugar em que ele foi encontrado ele não poderia ser outra coisa, e aí a gente considera. Mas tem que aparecer na sentença. Eu queria parabenizar o evento, o Fred, todo mundo, e perguntar para a Carol duas coisas. Tem um pouco a ver com que, desculpa, não sei se que eu não sou dessa área. Eu sei que você deve ser conhecida, mas essa desculpa, que eu não trabalho nada com drogas. Não tenho nada a ver eu propriamente com o tema. Mas, mais ou menos parecida com a pergunta dela, eu fiquei pensando, você chegou a identificar juízes da mesma vara, ou mesmo juízes que adotaram critérios que eles vinham adotando um critério, de repente, num caso, sei lá, localidade. Sempre na Pavuna é traficante, mas aí aqui é Pavuna e não é traficante. Para aí, a partir dessa pista, identificar o que fez com que aquele caso tenha sido distinto para o próprio juiz, que eu estou dizendo. Não em outros, o da Barra com o do Meyer, mas isso. E a outra coisa que eu espero não te deixar numa situação desconfortável é uma curiosidade mesmo, porque eu trabalho com mediação, conciliação, rituais judiciários, não tem nada a ver com isso. Mas uma coisa que tem aparecido nas pesquisas de mediação e conciliação que eu tenho feito é muito uma postura de que existem bandeiras ou agendas políticas que as instituições compram essas agendas. A mediação e a conciliação, por exemplo, é uma que está super na moda, uma coisa maravilhosa. Mas é preciso um respaldo institucional para que aquela bandeira, de fato, seja comprada pela direção naquele momento. Então, a gente vê que num determinado momento, por exemplo, a TRF2 vinha trazendo várias práticas institucionais para implementar mediação e, de repente, aquilo acaba. Então, acaba o núcleo, porque as pessoas é que compram as agendas ou não. E aí, se você identifica isso, que eu achei muito interessante, isso que você falou, a pesquisa que estão permitindo que você faça, porque muitas vezes a gente tem interesse em fazer uma série de coisas, mas está numa instituição que não é possível, né? E se você identifica isso em outras pessoas, por exemplo, se tem no MP uma Carol que esteja fazendo isso lá, e etc. Né? Obrigada. Que eu chamo de corporações, mas eu não queria ser deselegante. Essas corporações, MP, Defensoria, nós. Oi, boa tarde. A minha pergunta é para a Margarete também. Eu gostei muito da sua fala, gostaria de agradecer, enfim, ter compartilhado a sua história. E eu gostaria de fazer uma pergunta que é um pouco mais subjetiva, assim, não é algo tão objetivo, mas eu gostaria de ouvir como você reflete sobre essa questão, porque
porque na sua fala você falou algo que eu achei muito interessante, você identificou a classe média enquanto uma classe muito conservadora e foi, de alguma forma, construindo e demonstrando quais são esses inúmeros obstáculos que existem, né, na nossa sociedade para que a gente consiga regularizar questões como essa, relativas ao uso medicinal da maconha. E eu gostaria de entender, então, se você também identifica, porque pela sua experiência pessoal que você compartilhou, no judiciário foi algo bem tranquilo, assim, né? Não representou um obstáculo. Ah, tem laudo, tá tudo certo, você está plantando, é para uso, não tem problema. Ela quase que tentou te expulsar dali, mas também, numa fase de formalização do salvo-conduto, não foi um problema para você, né? Mas a partir do seu ativismo, da sua experiência na área, você identificou nos outros casos, não apenas no seu, o judiciário realmente como não uma barreira ou de alguma forma o judiciário também como conservador nesse sentido? Ou se o problema está mais na questão da administração do executivo, como você disse, que a questão não é tanto da liminar, do juiz da liminar, que não é tão incomum, mas que é mais comum é que chegue depois e fique parado no executivo. Então, como que você identifica o judiciário em relação a essa classe média do judiciário também tão conservador quanto o MES? Médica, isso. Bem, sobre a pergunta que você fez, se a gente está identificando os casos que saem da curva, normalmente o que acontece? Claro, o juiz ele está cobrindo uma área territorial bem grande. Então, o que aparece, e é o que a gente está analisando que aparece na sentença. Então, se ele não menciona especificamente que aquela pessoa mora numa comunidade, por isso ele está considerando que ela é traficante, a gente não tem como saber se ele mora e não foi considerado, ou mora e também foi, mas não por esse argumento. Porque a gente teria que olhar o inquérito, ver onde a pessoa mora, às vezes o inquérito também não traz isso. Então, essa realmente é uma coisa que a gente não vai conseguir pegar. E quanto às instituições, eu acredito, eu não sei se o Emílio que também está envolvido, eu acho que no MP, no Judiciário, não tem ninguém muito dedicado a esse tema, como agora a Defensoria está, acho que... Eu não conheço. Teve agora uma audiência pública em Brasília só sobre a questão de drogas. Nós fomos lá falar, eles só botaram pessoas favoráveis à reforma da política de drogas na mesa, mas não há uma manifestação explícita ainda. E aqui no Rio também, eu acho que é só a Defensoria mesmo. A gente ainda não encontrou parceiros assim no MP e na magistratura, não. Enquanto... Foi despachar com a promotora, com a Procuradora Federal, a ação civil da 14ª, ela de cara deu um parecer, não sei nem se a Emília leu um parecer, ela deu um parecer super favorável, assim, quando ela soube que o Ministério Federal em Brasília tinha entrado com uma ação civil pública pedindo, entre outras coisas, a regulamentação do THC, que até obrigou a Anvisa a colocar o THC, que é o grande vilão, né, da história aí da maconha medicinal, ela ficou super feliz, assim, e me parece que o Ministério Público Federal tem um ativismo meio ali incrustado, ainda não declarado. Não, eu acho que não, é da PDR, é da Procuradoria do Direito Cidadão. Mas institucional, acho que não. Respondendo a Lúcia, então, eu nunca senti nenhuma resistência nos casos dos pacientes, das famílias, das mães que recorreram à justiça para pedir o custeio dos importados. Ao contrário, assim, eu não vi nenhum juiz indeferir. Todos deferiram. Você viu algum indeferimento? Teve um caso no Rio Grande do Sul que indeferiu. Mas, via de regra, todos os juízes deferem de cara o custeio pelo estado dos importados. Com relação assim, ao cultivo, a gente não tem ainda noção, porque está começando agora, né? Mas o maior problema é quando chega no executivo, na Secretaria Estadual mesmo,
E eu acho que não é nem por questão de... é falta de dinheiro mesmo. Eu não percebi nenhuma má vontade, ou por preconceito, ou por desacreditar. Eu acredito, assim, o nosso maior problema mesmo, o maior problema dos pacientes que querem fazer a opção, né, ou querem optar pela via terapêutica da maconha para uso medicinal, é a classe médica. A classe médica é extremamente conservadora, é o que eu disse. Eu acho que é um trabalho que vai ter que ser feito, focado, direcionado com a classe médica, porque o tempo todo a gente recebe pacientes pedindo, pelo amor de Deus, um médico para orientar, porque ele quer fazer o uso de alguma forma e fica muito inseguro em começar a fazer uso sozinho, sem nenhuma revisão, sem nenhuma conversa, e essa classe médica é muito conservadora mesmo. Até o próprio Dr. Eduardo, ele sofre um pouco. Esses dias ele me deu uma notícia que me deixou preocupada, que um outro neuropediatra tinha dito que um paciente dele tinha tido uma pancreatite e apontou que a culpa era do extrato importado. E esse médico já tinha no histórico curricular dele abandono de um paciente por conta de estar usando o extrato. Então, assim, é preocupante, assim, porque além de eles não se esforçarem para ir lá estudar, eles fazem esse tipo de coisa, querem dizer que isso faz mal, que isso não... Por mais que eles tenham ali depoimentos, acontece muito, às vezes um paciente procura um médico, ele não prescreve, não indica, aí ele vai ou vai usar sozinho, vai fazer uso sozinho, ou procura outro médico. E aí quando aparecem os resultados positivos, ele vai lá e fala, aí, ó, os resultados positivos. E mesmo assim, os médicos eles são muito resistentes, né? É o nosso grande problema. Obrigada. Só para encerrar, posso falar assim? Pegando um gancho numa coisa que a Carol falou, e também esse ano o STF teve um julgamento a respeito ele declarou que o tráfico privilegiado do parágrafo 4º não deve ser considerado um crime hediondo, que a lei de crimes hediondos, ela acabou atravessando a possível intenção do legislador de combinar uma pena mais branda para o crime do parágrafo 4º, que seria esse tal privilégio, dito privilégio. E como a lei de crimes hediondos veio logo após dizendo que o tráfico de drogas era um crime hediondo, então não poderia haver aquele privilégio de redução. E nesse ano a STF afastou o caráter hediondo do tráfico privilegiado. Porém, quando eu fui ler o voto, e foi uma das coisas que me fez pensar a ideia da gente fazer esse seminário, foi o relatório do INFOPEI sobre o encarceramento, né? E o superencarceramento de mulheres extremamente associado à prática do crime de drogas e quase sempre, em muitos casos, enquadrados nesse parágrafo 4º, muitas prisões cautelares por conta desse parágrafo 4º. E no voto eu achei extremamente machista a colocação de você inserir todas essas mulheres na qualidade de estar cometendo crime no âmbito da relação com o companheiro. Não estou dizendo que isso não ocorra. Então eu fui pesquisar na época e achei uma tese muito interessante de Brasília, da UNB, que se chama Por Amor ou Pela Dor. É um olhar feminista sobre o encarceramento de mulheres por tráfico de drogas. E nesse trabalho, acho que é Bárbara o nome da menina, ela faz entrevistas numa penitenciária e ela conclui que essa questão do superencarceramento de mulheres pelo crime de tráfico de drogas está muito mais associado ao novo papel que a mulher assumiu no mercado de trabalho, e em muitos casos pelo fato de um companheiro estar numa situação de prisão e ela não ter condição, por exemplo, a maioria é muito pobre, residente de periferia e não tem condições de deixar a maioria tem filhos, muito jovens também, então não tem condições de deixar o filho para ter um emprego, por exemplo, não sei, de carteira assinada ou de doméstico que seja,
Então, a atividade do tráfico permite que ela ganhe dinheiro e ainda continue tomando conta dos filhos, ela faça aquela atividade no ambiente domiciliar, familiar. E realmente eu tive 2 clientes que foram presas por tráfico de drogas, e era justamente isso que elas iam trazendo para mim, que elas não tinham condição de ter um trabalho fixo, de carteira assinada, porque tinham 2, 3, 4 filhos e não tinham com quem deixar, e não queria que os filhos entrassem na mesma situação que elas. Então, acho que essa coisa de colocar a mulher como subalterna, até quando ela comete um crime, a gente tem que tomar um pouco de cuidado. E é isso. Obrigada e vamos chamar a próxima mesa.